Queridos, vamos direto ao ponto, vamos pegar a nossa Bíblia, sem enrolação, vamos direto para o que interessa. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 9. Mateus, capítulo 9. Vamos abrir lá a Bíblia, em Mateus, capítulo 9. Todos acharam? Amém? Quem não achou ainda, misericórdia. Então todos acharam, né? Queridos, estamos encerrando a primeira semana do ano de 2023, né? Deus seja louvado por isso. Primeiro sábado do ano. E, como de costume, todo primeiro sábado também do mês, nós reservamos para falar de missão, da importância da igreja ser missionária, com relação ao departamento também do ministério pessoal. E hoje nós vamos falar sobre isso, sobre o principal objetivo da igreja. O principal objetivo da igreja, o principal propósito da igreja de Cristo é missão. Se nós tivermos isso em mente, a igreja, ela cumprirá sim o seu propósito e a sua missão. A sua vinda aqui na igreja, todos os sábados, todos os cultos, a sua vinda para as programações aqui na igreja, se ela também não tiver um propósito de missão, de trazer pessoas à igreja para conhecer a Jesus, nós não estaremos cumprindo essa missão. Que bom seria, irmãos, que todos os sábados e todas as semanas, o tanque batismal estivesse cheio e ali possamos ver pessoas se rendendo a Cristo, entregando a sua vida publicamente através do batismo. E isso é possível. Isso é possível. Queridos, antes da gente fazer a leitura da palavra de Deus, eu quero convidar você a fazer nesse momento uma oração juntamente comigo, para que Deus possa nos abençoar, nos dando clareza, entendimento, e principalmente para que Deus venha me usar nesse momento e não seja eu falando, mas sim o Espírito Santo de Deus. Convido você nesse momento a orar comigo. Santo Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, te damos graças, Senhor Deus, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu amor para conosco. Como também estudamos na lição da Escola Sabatina, o Senhor é nosso Pai, o nosso provedor. E aqui está, Senhor Deus, a tua palavra aberta. A tua palavra aberta. E te pedimos, Senhor Deus, entendimento, clareza, iluminação do teu Santo Espírito, para que possamos entender, Senhor Deus, a mensagem que o Senhor tem para nós hoje. Não aquilo que queremos ouvir, mas sim o que precisamos ouvir e pôr em prática. Esteja conosco nesse momento. Aqui eu entrego a minha vida em tuas mãos. Quero ser apenas um instrumento em tuas mãos nesse momento, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos então fazer a leitura do texto. Mateus capítulo 9. Os versos 35 em diante diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam como? Aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos e disse: A seara, na verdade, é o quê? É grande, mas os trabalhadores são muitos. É isso? Os trabalhadores são poucos. E o verso 38 diz: Rogai, pois, a quem? Ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. O tema da mensagem de hoje é: a missão de Jesus é a missão da igreja. E você pode gravar isso no seu coração. A missão de Jesus é a missão da igreja. E quando se fala de exemplos bíblicos, exemplos missionários na Bíblia, eu queria fazer uma pergunta.
qual exemplo bíblico de pessoa bíblica, pode ser homem ou mulher, te vem à mente? Quando se fala de missão, em quem você pensa? Qual é o exemplo de missionário na Bíblia que você pensa que vem na sua mente agora? Talvez venha na sua mente o exemplo de Noé, né? Chamado pregador de justiça, pregou o evangelho pregou a mensagem da sua época durante 120 anos, e no final veio o dilúvio e foi salvo ele e a sua família. Aí você imagina, durante 120 anos Noé falando que viria o dilúvio para que as pessoas se arrependessem e entrassem com ele na arca. Olhando pelos olhos humanos, parece que o evangelismo de Noé não foi bem sucedido, porque só se salvaram 8 pessoas. Isso pelos olhos humanos, né? Mas, na verdade, o evangelismo de Noé foi muito bem sucedido, porque ele salvou, não foi qualquer 8 pessoas. Foi a sua família que foi salva juntamente com ele. Quando se fala de missão, talvez você também já venha na mente o profeta Jonas, né? Conhecido como o profeta fujão, que fugiu do chamado, mas ainda assim, Deus deu um jeito, ele teve que ir, e ele pregou na grande cidade de Nínive, e toda aquela cidade se arrependeu. Houve arrependimento para toda aquela cidade. Talvez também venha na sua mente alguém chamado Filipe, lá no Novo Testamento, que a Bíblia fala que ele pregava na cidade de Samaria, ele pregava a Cristo, e as multidões, vendo os sinais que ele operava por meio do Espírito Santo, é claro, trouxe alegria para toda aquela cidade. Talvez também você possa imaginar um apóstolo chamado Pedro, que em um só sermão, ele levou quase 3.000 pessoas ao batismo. Um exemplo também de missionário. E você pode pensar também em um apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, se não for um dos apóstolos que talvez mais viajou, que mais fez viagem missionária, que mais abriu igrejas e que mais levou pessoas a Cristo por onde ele passava. Um homem missionário segundo a Bíblia. Agora, o que eu quero destacar aqui para vocês é que todos esses exemplos, eles são uma inspiração para quem deseja pregar o Evangelho, para quem tem a missão de pregar o Evangelho. Todos eles são uma inspiração, todos eles foram escolhidos por Deus, movidos pelo Espírito Santo. Mas, de longe, o maior exemplo de missão é Cristo Jesus. De longe, o maior exemplo de um missionário é aquele que inspirou esses homens de Deus e que também pode inspirar você a ser um missionário. E quando eu estou falando de missionário aqui, eu não estou falando que você tem que viajar para a África, para a Janela 1040, ou para outra cidade, não. É ser missionário aonde você está. Esse é o chamado divino para cada um de nós. E sabe o que é mais interessante? É que Jesus, ele revela a natureza missionária de Deus. Como assim a natureza missionária de Deus? Lembra quando nossos primeiros pais pecaram? Qual foi a primeira atitude deles? Fugiram. Quando ouviram a voz de Deus no jardim, na viração do dia, o que eles fizeram? Se esconderam, fugiram. E o que Deus fez naquele momento? Deus o rejeitou? Não. Deus foi buscá-los. Deus procurou eles. E esse episódio, ele é uma metáfora da condição humana caída, que sempre foge de Deus, sempre foge daquele que é o único que pode salvar, que é o único que pode libertar dessa condição caída. É por isso que Deus, ele revela a sua natureza missionária em Cristo. Por quê? João capítulo 1, verso 14, diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele é Deus conosco. Por isso, Cristo, de longe, é o maior exemplo de todos os missionários. E quando eu digo que a missão de Jesus é a missão da igreja,
Eu quero que você abra comigo em João capítulo 20, versos 21 e 22, o que o texto diz aí. E já vamos entrar aqui nos textos bíblicos que acabamos de ler. João capítulo 20, versos 21 e 22, Jesus Cristo agora, depois de cumprir a sua missão, de dar a sua vida na cruz por amor de todas as pessoas, ao terceiro dia ele ressuscita, ele aparece então para os discípulos, e ele diz algo interessante para os discípulos. Jesus fala, primeiramente para os discípulos no verso 21, paz seja convosco. E aqui vem uma mensagem muito profunda, quando Jesus diz, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Eu também envio vós, ou eu também vos envio. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Que mensagem, irmãos. Que mensagem poderosa. Jesus está dizendo, assim como o Pai me enviou, eu também estou enviando você. Todos nós somos chamados para a pregação do Evangelho. Essa não é a missão do pastor, essa não é a missão daquele missionário que é remunerado para isso. Não, essa é a missão para todos nós, para você que está sentado aí, para mim que estou pregando aqui. Essa é a verdadeira missão que Cristo nos designou. E o objetivo de Cristo ter vindo a este mundo, para mim existem dois objetivos principais. O primeiro é o quê? Para salvar a humanidade do pecado. Todos aqueles que creem nele, salvar da condenação do pecado. Quando o anjo em sonho aparece para José, que queria secretamente deixar Maria, abandonar Maria, porque como ela sendo virgem ainda, apareceu grávida. O anjo do Senhor apareceu em sonho para José e disse, José, não temas receber Maria, porque o ente santo que está nela é filho de Deus. Ela foi envolvida pelo Espírito Santo. E vocês vão colocar o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo do pecado deles. O primeiro objetivo da missão de Cristo é esse, salvar a humanidade do pecado, todos aqueles que creem nele. E o que é interessante ainda, irmãos, é que o apóstolo Paulo, ele fala que Cristo ele veio na sua plenitude do tempo. Ele veio no tempo certo e determinado. Isso está escrito em Gálatas capítulo 4, verso 4 e 5. Ele veio no tempo certo e determinado, a fim de resgatar os que estavam debaixo da condenação da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, como filhos de Deus. Esse é o primeiro objetivo, o objetivo central de Cristo ter vindo a esse mundo. Mas tem também o outro objetivo, e antes de eu falar desse segundo objetivo, a motivação de Jesus para vir a essa terra foi por amor. Foi por amor. O que diz lá em João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O apóstolo Paulo, em Romanos 5, verso 8, diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse foi o principal objetivo de Deus ter enviado o seu Filho. O segundo objetivo, para vindicar o seu caráter diante de todo o universo. Ou seja, alguém acusava Deus de ser injusto, da sua lei ser injusta, de ser impossível guardar a sua lei, mas Deus, em Cristo Jesus, mostrou que a sua lei é imutável. Ao contrário, abrindo aqui um parêntese, ao contrário de muitos que ensinam por aí, que Cristo na cruz aboliu a lei de Deus, que Cristo na cruz anulou a lei, na verdade não. Cristo na cruz deu valor à sua lei, à lei do Pai, ele confirmou a sua lei. Porque se o objetivo de Cristo fosse anular a lei na cruz, ele não precisaria vir e dar a sua vida.
Deus poderia muito bem, lá no jardim do Éden, dizer: olha, eu retiro o que ele disse, vocês não vão morrer, eu anulo aqui a minha lei, vou revestir vocês de glória novamente. Isaías 42, verso 21 diz que foi do agrado do Senhor, por amor da sua própria justiça, engrandecer a lei e fazer ela gloriosa. Agora, voltando aqui para o texto de Mateus, nós vamos ver aqui a ação de Cristo nessa missão. Primeiro objetivo, ele veio por amor. Segundo, para vindicar o seu caráter. E agora, Cristo em seu ministério, ele tinha um destino de morrer na cruz, mas antes que ele cumprisse essa missão, ele também tinha uma missão a cumprir. E o texto do verso 35 de Mateus capítulo 9, o que é que diz? Percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas e pregando e curando, na verdade, toda sorte de doenças e enfermidades. Jesus percorria por todas as cidades e povoados. Jesus não media esforços. Para ele, não interessava a quantidade do público. Ele não queria pregar só nas grandes cidades. Ele ia também nos povoados, nas vilas, nos becos, nas vielas, em todos os lugares. Ele não esperava que as pessoas fossem até ele. Ele ia buscar as pessoas. Ele ia atrás das pessoas. E lembre-se, a missão de Cristo é a missão essa é a nossa missão também. Continuando o texto, o verso 36 diz que ele também pregava o quê? O evangelho do reino. Ao ponto que ele percorria por todas as cidades, por todos os povoados. A missão de Jesus era trazer o que às pessoas? O entendimento, o ensinamento de que existe um reino, e esse reino estava próximo a vir, ou esse reino já havia chegado. Essa é a nossa missão, pregar o evangelho do reino às pessoas. Essa é a missão da igreja, pregar o evangelho do reino às pessoas. Outro ponto interessante também aqui nessa passagem é que Jesus pregava e toda sorte de enfermidades, de doenças eram curadas. As multidões seguiam Jesus e ele curava toda sorte de enfermidades. Os aflitos, os oprimidos. E sabe o que é interessante? Essa também é a missão da igreja. Pregar o evangelho, curando os aflitos, os oprimidos, os enfermos. Talvez quando você estiver pregando o evangelho, não vai acontecer um milagre como Jesus fazia, mas só o fato de você mencionar Jesus para pessoas, levar o evangelho para elas, dar um estudo bíblico, você está levando cura para essas pessoas. Porque a maior cura que o ser humano precisa não é o físico, mas sim o espiritual. É levar motivação, alegria para as pessoas através da pregação do evangelho. O que é interessante também nesse texto aqui é que Jesus, ele vendo as multidões, ele compadeceu-se delas, elas estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Jesus, ele se importava com as pessoas. Jesus se compadeceu das pessoas. Ele viu que aquelas pessoas estavam aflitas e oprimidas, e ele se compadeceu delas. E essa também é a missão da igreja, compadecer-se das pessoas, daqueles, não importa quem seja, aquele que pecou, aquele que se afastou dos caminhos, ou aquele que não conhece ainda o evangelho, mas que está aflito e oprimido, nós precisamos se compadecer dessas pessoas. E outro ponto interessante aqui também nessa mensagem, é quando Jesus viu a condição. Jesus, por onde ele passava, o texto diz que ele ensinava, ele cuidava, ele pregava, ele curava. Mas Jesus viu algo que, não posso dizer que seria uma dificuldade, mas ele viu uma condição naquele momento. A condição era, a seara é grande, mas são poucos os trabalhadores. E a pergunta é, por que são poucos os trabalhadores?
Por que são poucos os trabalhadores? É porque falta chamado? É porque Cristo não está chamando? Não é. É porque nós precisamos corresponder ao chamado de Cristo. Imagina só uma coisa, irmãos. Jesus, ele não chamou uma igreja somente para crer. Grave isso. Jesus não chamou a igreja somente para crer. Ele nos enviou para proclamar o que cremos. Ele também nos enviou para proclamar o que cremos. E o que cremos de fato? Temos certeza da salvação em Cristo Jesus? Temos convicção daquilo que acreditamos e daquilo que vivemos diariamente quando dizemos que somos cristãos? Cristo nos enviou para isso, para proclamar o que cremos. E eu tenho uma frase, outra frase interessante é o seguinte: uma igreja que não evangeliza é uma igreja que precisa ser evangelizada. Uma igreja que não evangeliza é uma igreja que precisa ser evangelizada. Sabe, nós às vezes pensamos o seguinte, e nós queremos colocar as responsabilidades sobre os outros. As nossas responsabilidades queremos colocar sobre outros. Por exemplo, quando se fala-se de um pastor, qual é o propósito principal de um pastor? Que Deus chamou um pastor para quê? Não foi para cuidar da sua igreja? Cuidar do quê? Das suas ovelhas? E eu quero fazer uma pergunta para você. Pastor gera ovelha? É bem simples. Pastor gera ovelhas? Não, o pastor cuida das ovelhas. E o que é que gera ovelhas? Ovelhas geram ovelhas. Nós somos ovelhas de Cristo, do Supremo Pastor. E Ele quer que através da nossa vida, através da nossa missão, nós hoje somos ovelhas. E Ele quer que nós geremos outras ovelhas. Através da missão, da pregação do Evangelho. Jesus falou para que venhamos orar, clamar ao dono da seara, para que envie o quê? Trabalhadores. Mas saiba de uma coisa, pense nisso, quando orarmos ao Senhor, pedindo para que Ele envie trabalhadores para a sua obra, para a sua seara, para a missão, para a pregação, lembre-se disso, eu estou sendo também enviado. Eu sou um desses enviados que eu mesmo estou orando para que Deus envie. Porque que sentido faz, né? Eu pedi para Deus enviar trabalhadores para a sua obra, mas dizer para Deus, não, Senhor, envie, mas me erra. Não me envia. Não me mande para essa missão. Envia trabalhadores para a sua obra, mas não me envie. E sabe quando eu falo isso, sabe de quem eu lembro? Eu lembro de Moisés. Do chamado de Moisés, do chamado que Deus fez a Moisés. E quando Deus apareceu para Moisés e chamou a Moisés, Moisés fez 5 objeções antes de voltar para o Egito para libertar o povo. Você já imaginou o quanto foi relutante esse homem? Eu quero aqui apresentar para vocês. O primeiro, quando Deus aparece para Moisés e diz para ele fala o seguinte: quem sou eu para ir até Faraó e libertar o povo de Israel? Quem sou eu? E talvez você esteja pensando a mesma coisa. Quem sou eu? Para pregar o Evangelho, para dar um estudo bíblico, para ser um missionário. Quem sou eu? A resposta de Deus foi o seguinte, Deus não respondeu para Moisés, Moisés, você é fulano, você é isso, você é isso, você é aquilo. Não, Deus respondeu o seguinte, não interessa, eu serei contigo. Eu sou contigo. A segunda objeção de Moisés foi o seguinte: tá bom, Senhor, e quando eu for, o que eu vou dizer para aquele povo? O que eu vou falar para aquele povo? O que eu vou falar para eles quando eu for enviado? Qual é o teu nome? Se eles perguntarem, quem foi que me enviou? O que eu vou dizer? Deus responde a Moisés mais uma vez: Moisés, vai lá, eu sou o que sou.
o eu sou te enviou. Vai em meu nome. Esse é o meu nome. Eu sou o que sou, te enviou. Sabe, queridos, Deus nos envia. E nós somos embaixadores de Cristo aqui. E aonde nós formos e falarmos de Cristo, nós devemos dizer quem nos enviou. O eu sou nos enviou. Cristo é quem está nos enviando. Mas ainda não ficou por aí. Moisés ainda fez algumas objeções. E para mim foi uma das objeções mais negativas. Moisés disse: Senhor, mas eles não crerão em mim. Eles não vão acreditar no que eu falo. Eles não vão. Se eu falar para eles, eles não vão crer no que eu vou falar. E agora? Aí Deus responde fazendo 3 sinais para ele. Moisés, o que é que tu tem na mão? Um cajado. Joga esse cajado no chão. Deus faz um milagre ali. O cajado transforma-se em quê? Serpente. Moisés, pega a tua mão, mete no peito. Moisés colocou, tira agora. A mão dele estava branca. A Bíblia chama de lepra. Coloca de novo. A mão estava curada. E aí? E se eles não acreditarem ainda nesses 2 sinais, faz o seguinte, pega a água do rio, joga em terra seca e essa água vai se transformar em sangue. Interessante, né? Às vezes nós não confiamos naquilo que vamos falar. É Deus que nos está mandando, é Deus que nos está mandando, Deus que nos está enviando a falar. E a gente diz, olha, eles não vão acreditar. Antes mesmo de nós darmos um estudo bíblico, convidar alguém para o estudo bíblico, talvez venha no seu pensamento, poxa, mas será que ele vai aceitar? Será que ele vai aceitar o convite que eu fazer para ele para dar um estudo bíblico? Quero apresentar a Cristo para ele. Será que ele vai acreditar? Ele vai acreditar. Porque é Deus que está aí te enviando. E se for possível, Deus vai fazer o milagre. A 4ª objeção que Moisés fez foi: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente. E agora? Senhor, eu não sei falar, eu não sei me expressar. Eu não falo bem, eu não entendo. Eu preciso de alguém para me explicar. Eu não sou tão eloquente. Qual foi a resposta de Deus para Moisés? Moisés, eu serei com a tua boca e eu vou ensinar o que você tem que falar. Você só precisa ir. Só precisa ir. E a última objeção, irmãos, para mim é a pior de todas. Moisés disse: Senhor, envia outro. Envia outro. Ah, Senhor, envia outro. Envia aquele que há de enviar. Não eu, não me envia, não. E a Bíblia diz que Deus se irou contra Moisés. Porque Deus já havia mandado seu irmão ao encontro com ele, Arão. Beleza, você não quer ir só? Vai alguém com você. Vou formar aqui uma dupla missionária. Moisés e Arão. Vou formar aqui uma dupla missionária. E a Bíblia diz que Moisés seria como Deus e Arão como profeta. Moisés, fala para Arão o que eu te falo e ele vai traduzir. Já que você não sabe falar bem, vou falar para Arão que ele é eloquente. E vai falar por você. Queridos, Jesus, quando ele falou aqui que a seara era grande, mas eram poucos trabalhadores, sabe o que é que Jesus faz logo em seguida, no capítulo 10? Jesus envia 70 discípulos para pregar o evangelho. Ele designa 70 pessoas. E a Bíblia diz que essas 70 pessoas, ele envia de 2 em 2. Ou seja, Jesus agora, depois de ter falado isso, que a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores, Jesus forma 35 duplas missionárias para pregar o evangelho, para dar estudo bíblico, para fazer a missão, e Jesus Cristo dá autoridade sobre eles. Olha, aonde vocês passarem, os demônios vão desaparecer e vão sair, pessoas vão ser curadas, as pessoas vão acreditar, vocês vão levar a mensagem para essas pessoas, e elas crerão no evangelho. Queridos, estamos iniciando o ano, e Deus tem um chamado especial para cada um de nós.
Deus tem um chamado especial para cada um de nós. Você, com certeza, quando entrou naquela porta, você recebeu aí um folhetinho, não é? E nesse folheto está escrito duplas missionárias. Em seguida está escrito meu compromisso. Aí você vai colocar o seu nome, meu compromisso. Embaixo, minha dupla missionária. Aí você vai colocar aquele com quem você deseja levar o evangelho. Se você é casado, o ideal é que seja com seu cônjuge. Dê o estudo bíblico, forme uma dupla missionária, você que é casado. Você que é jovem também, pode fazer uma dupla missionária. Você que é adolescente também, o chamado é para todos. O chamado é para proclamar as virtudes daquele que nos chamou para a sua maravilhosa luz. Esse é o chamado de Deus. Embaixo você vai colocar o seu contato. Você vai colocar o seu contato, depois você vai entregar esse folheto, pode ser na recepção, pode ser para mim, pode ser para a irmã Binaide. Entregue e nós iremos entrar em contato com você. Sabe por quê? Porque existem muitas pessoas sinceras que estão procurando conhecer a verdade, estão precisando que alguém vá até elas para anunciar a Cristo. E Deus tem um chamado especial para você e para mim. Deus tem um chamado especial, um chamado todo especial. Agora você vai para o outro lado desse folhetinho aí, tem algo escrito, um texto de Ellen White, no livro Desejado de Todas as Nações, página 195. Eu quero ler juntamente com você. Veja o que diz a serva do Senhor. Deus poderia ter escolhido o quê? Anjos não caídos como seus representantes na terra. Ao invés disso, Ele nos escolheu, simplesmente nos escolheu. Deus poderia sim enviar anjos para pregar o Evangelho, mas Ele escolheu a mim e escolheu a você. Todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como quê? Como missionário. Aquele que bebe da água viva faz-se fonte de vida. Mas frisa na palavra, todo discípulo que nasce no reino de Deus, ele nasce como o quê? Como um missionário. Queridos, nós como igreja, uma igreja tão animada como essa, eu tenho certeza, Jesus aqui designou 35 duplas missionárias. Imagina só, 35 duplas missionárias nesta igreja, durante um semestre. Geralmente o estudo bíblico dura entre 4, 5, 6 meses. Se você, pelo menos, durante esses 6 meses, essa dupla missionária trazer uma pessoa, nós temos 35 pessoas em um semestre. Ou pode ser até mais. O fato é que Deus está nos convidando para pregar o Evangelho, para anunciar a salvação, para fazermos duplas missionárias. E esse é o chamado de Deus para cada um de nós. Se você, irmãos, eu não vou perguntar se você sente o desejo, porque esse desejo é o desejo de Deus para mim e para você. Esse é um chamado. Jesus disse em Marcos 16:15, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse é o chamado especial de Deus para cada um de nós. Lembre-se disso. A missão de Cristo é a missão da igreja. A missão de Cristo é a minha missão. Porque assim como o Pai o enviou, Ele falou, eu também envio vocês. E para finalizar, eu quero que você abra a Bíblia comigo lá em Daniel, capítulo 12. Livro do profeta Daniel, capítulo 12. E depois da leitura desse texto, nós vamos ouvir uma mensagem musical e no final eu quero orar com você. Daniel, capítulo 12, verso 3. Esse é um dos textos que mais me inspira, que mais me motiva para dar estudos bíblicos, para falar de Jesus para as pessoas, seja pela internet, seja pessoalmente.
em todas as oportunidades. Esse é um dos textos que mais me motiva. Daniel capítulo 12, verso 3 diz, isso no fim dos tempos, nos últimos eventos, no tempo do fim, ele diz o seguinte, os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem ao quê? A justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Que texto? Diz o seguinte, os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que muito conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Quando eu e você levamos pessoas a Cristo, quando eu e você levamos pessoas à justiça de Deus, conduzimos a justiça por meio da pregação do Evangelho, a glória de Cristo resplandece sobre nós. E o texto diz que nós seremos como estrelas sempre e eternamente. Queridos, que Deus possa abençoar você e encorajar você para cumprir essa missão. E lembre-se de uma coisa, não esqueça disso. Saia daqui com isso inculcado na sua cabeça. A missão de Cristo é a minha missão, é a missão da igreja. Estamos vivendo em tempos de batalha. O general nos chama. Grande é a missão, poucos lutarão. É preciso ter fé. Mais do que nunca, Ele precisa de homens e mulheres de valor. Manda-nos o Espírito de Deus, para que sejamos todos um, unidos como o corpo do Senhor. Manda-nos o Espírito de Deus, trabalhando em corações, convertendo multidões. Manda o Espírito. A ordem foi dada, pregai o Evangelho, pois é chegada a hora. Somos sua voz, somos suas mãos, nessa nobre missão. Mais do que nunca, nós precisamos da força e do Espírito de luz. Manda-nos o Espírito de Deus, para que sejamos todos um, unidos como o corpo do Senhor. Trabalhando em corações, convertendo multidões. Manda o Espírito. Vem em nossa luz, para o teu louvor e glória. Santo Espírito,
para que sejamos todos um, unidos como o corpo do Senhor. Manda-nos o Espírito de Deus, trabalhando em corações, convertendo multidões. Manda o Espírito, Santo Espírito, vem e usa-nos para o teu louvor e glória. Santo Espírito, Santo Espírito, e glória. Manda-nos o Espírito de Deus, manda o Espírito. Amém, Senhor. Deus seja eternamente louvado. É isso que Deus quer, Ele quer nos usar. E você me pergunta, como? Você só precisa entregar a sua vida a Ele de todo o coração. Você só precisa colocar à disposição de Cristo a sua vida. E o milagre vai acontecer. As bênçãos, com certeza Deus irá fazer. Você que preencheu o folhetinho, esse papelzinho, os diáconos irão passar e recolher. Se você ainda não teve a oportunidade, você pode levar para casa, preenche e traga no próximo sábado. Não tem problema. E antes de orar, eu quero ler só mais um texto bíblico que eu lembrei. Fizemos a leitura de Daniel, capítulo 12, verso 3, que diz que os sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento. E Provérbios, capítulo 11, verso 30, diz o seguinte: o fruto do justo é a árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Sábio é o que ganha almas. Então essa é a nossa missão, esse é o propósito da igreja, esse é o propósito de todos os departamentos da igreja. É um propósito missionário, ganhar almas para o Senhor Jesus. Convido você a ficar de pé para juntos orarmos. E que Deus seja louvado. Oremos. Santo Deus e Pai, Criador dos céus e da terra. Senhor, te agradecemos pela grande oportunidade que temos de sermos embaixadores do Teu reino aqui nesta terra. De anunciar as virtudes do Teu reino, Senhor. De ter a oportunidade de falar do Teu amor. De ter a oportunidade de proclamar o Teu evangelho. De ter a oportunidade de abrir a Bíblia e falar dela, ensinar para as pessoas, enquanto em muitos países afora isso não é possível. As pessoas são proibidas de ter uma Bíblia em casa. Mas mesmo nesses locais, nós queremos lembrar aqui, Senhor Deus, dos Teus missionários que estão enviados, que estão lá em busca de levar a salvação para aquelas pessoas. E nós sabemos que o Senhor voltará somente quando o Teu evangelho for pregado a todas as nações, a testemunho de todas as nações, e assim virá o fim. Senhor Deus, põe no nosso coração o desejo, a animação, a coragem, a ousadia, Senhor Deus, de anunciar o Teu evangelho às pessoas. Para que então, ao mesmo tempo que esperamos a Tua vinda, nós possamos também apressá-la, como diz o apóstolo Pedro. Pai Santo, nos revista, Senhor Deus, nos revista da Tua glória, do Teu poder, do Teu conhecimento, da Tua sabedoria, porque nós sabemos que o Senhor, primeiramente, não chama os capacitados,
o Senhor capacita os chamados. Então nos capacite, Senhor Deus, para que possamos continuar proclamando o Teu Evangelho, as 3 mensagens angélicas e a Tua breve volta, em nome de Jesus. Nos despede em paz e em segurança para os nossos lares. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.